Nesse bloco eu vou falar sobre as informações, as documentações que podem ser criadas durante o processo de desenvolvimento com este framework. Eu não sei como é que acontece em todas as empresas do mundo ou em todos os lugares, né? Eu tenho a experiência dos lugares que eu tive oportunidade de vivenciar. E para mim, a parte de documentação sempre foi o calcanhar de Aquiles de um desenvolvimento de um projeto, inclusive situações de pautas para entender, né, se ou eu desenvolvo, ou eu documento, ou cria-se um orçamento maior para documentar. É sempre assim algo que todo mundo sabe que é necessário, é crucial, acaba ficando para a última hora e muitas vezes, né, infelizmente, não é feito. A proposta do framework é para documentar na medida que a gente cria as coisas, na medida que a gente extrai. Eu vou primeiro mostrar o entregável, depois eu vou explicar como que esse processo acontece. Uma das telinhas que tem aqui no framework é a respeito dos dicionários de tabela, por exemplo, né? Então a gente já tem um controle da aplicação que a gente utiliza, da base, das tabelas, né? E a gente já tem então automaticamente todos os campos, assim como eu expliquei no bloco anterior, né? Que isso é bem simples, a saída, o QVD, e o que tem de legal aqui é que eu tenho uma descrição dessa tabela, então a gente sabe do que ela se trata, por que existe essa tabela de endereço, ou se existe alguma particularidade de tratamento com ela. A ideia é que para essa descrição vocês detalhem o máximo possível, principalmente se houver alguma regra de negócio, algo que vai influenciar no relacionamento, enfim. Isso aqui também é super bacana para quem está começando no projeto, compreender ele, né? E também tem essa afinidade de vocês estarem se familiarizando. Outra tela muito legal é sobre o dicionário de métricas. Da mesma forma que todo o código de extração e transformação é externalizado, com o objetivo de ser reutilizado, as fórmulas e expressões também são, para que elas sejam iguais nos demais projetos, né? Então a gente faz a documentação, da qual eu vou mostrar à frente, mas percebam que a gente tem detalhes, né, da descrição de como é que essa fórmula aqui funciona, os campos originais das tabelas, como é feito o cálculo, o campo final em nível de transformação e como ele é representado, como ele é utilizado, a variável, né, final que vai ficar na aplicação e uma métrica, uma expressão para saber que é um vezes o outro, é somente uma soma simples, é uma divisão gerando uma porcentagem, enfim, esse fica sendo um dicionário bem super legal, né? No outro vídeo passado já falei sobre o catálogo de dados, falei sobre a estrutura de dados, então vocês basicamente já têm conhecimento agora de todas as telas que tem aqui disponíveis, né? E eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte da documentação. Como é que funciona na prática? Existe uma planilha como essa, ela tem, né, todas as funcionalidades no sentido de legenda para explicar o que é um campo essencial, opcional e tudo mais. Ela tem um checklist de instalação de todo o framework para que ele funcione de maneira adequada e recomendada. E nessa planilha aqui da Source é que eu defino qual que é a aplicação, de qual sistema, de qual conexão, de qual banco, de qual arquivo se contiver, se está ativo na rotina, do que se trata, né? Se é um metadados, uma tabela, enfim. Aqui é a forma de eu explicar para o framework o que está sendo tratado, qual que é o objeto para que seja transformado e extraído. E qual que é, né, o segredo, o truque aqui? Eu só consigo extrair e transformar no framework caso o lançamento do registro seja efetuado nessa planilha aqui. É tudo centralizado. O modo como ele vai buscar a base, o banco, isso tudo é parametrizado. Em outros blocos, outros vídeos, eu vou estar explicando de forma geral. Mas percebam que, para eu acrescentar possivelmente uma nova tabela aqui dentro, para ser feito um cálculo, para ser feita extração, é muito simples. Eu poderia adicionar uma linha, eu poderia fazer uma cópia, colar. Imaginem que aqui a tabela vai se chamar agora People, que é a galerinha, né? Do que se trata essa tabela? É uma tabela, né? Eu posso botar assim, que corresponde ao cadastro de pessoas relacionadas a blá blá blá. O importante aqui é que vocês detalhem o máximo possível a respeito da existência dessa tabela. E percebam que o tempo que eu levo para digitar isso não dá nem 10 segundos, porque na medida que eu coloco essa tabelinha aqui, eu já escrevo sobre ela. Do lado direito, aqui em Fields, é importante que eu defina todos os campos que eu vou buscar dessa tabela. O benefício de eu escrever um por um, separado por vírgula, é que quando eu tratar esses campos, seja no Lineage ou qualquer outra tela, eu sempre vou ter, né, o rastreio. Ó. Por exemplo, aqui, ó, person.
eu sei os campos que envolve ele. Agora, se for algum arquivo da qual eu coloque asterisco, aí a gente perde essa informação. Vou dar um exemplo aqui desse XLS que foi colocado um asterisco propositalmente. Então, a ideia e o incentivo é que durante essa parametrização já seja definido, já seja identificado para que a tabela serve e quais são os campos que a gente vai buscar. Nada impede de colocar um asterisco, fazer a carga e futuramente carregar, mas a ideia é que exista familiaridade sobre esse objeto antes de começar a trabalhar com ele. Então já é um incentivo adicional para saber do que se trata. Eu posso aqui já definir também qual que é o QVD de saída em relação a essa tabela. Digamos que eu ainda não saiba, eu não tenho domínio, mas não tem problema. Eu imagino que seja talvez a Dim People. Depois eu posso alterar, isso não vai me afetar em nada. As demais opções do lado direito são situações avançadas e depois eu explico, mas basicamente percebam que simples, né? Eu copiei e colei, deixei tudo igual porque se tratou da mesma base, acrescentei uma tabela nova, fiz a descrição e coloquei os campos. Aqui vamos fazer de conta que é igual ao do Person, tá? E o Dim People. Uma vez que eu salvo essa planilha e faço uma carga simples aqui na extração, né, nessa aplicação sem selecionar nada, ele vai trazer essas informações para cá, para que eu possa selecionar e efetuar os disparos. Claro que eu não vou realizar uma extração porque essa tabela de fato não existe, mas quero mostrar o quão simples é. Ó. Eu já tenho a tabela People, que já poderia, né, fazer extração, e eu já tenho aqui do lado da transformação a Dim People, que é referente, né, à transformação que vai ser executada nela. Do lado esquerdo, então vocês já entenderam que a extração ela é automatizada, uma vez que eu cadastro na planilha ela já acontece, e o Dim People é uma transformação naturalmente criativa, personalizada, que isso no futuro eu vou explicar como é que faz essa mecânica. Mas o que é legal a gente já saber? Em relação ao Lineage, ele já está prevendo que essa tabela People vai fazer parte do nosso modelo de dados. Então deixa eu só procurar aqui, ó, tá aqui, ó, People. Através da tabelinha lá, ele já identificou. Percebam que para cada tipo de dados, né, ele tem uma cor diferente. As dimensões ele está colocando amarelo, os mappings um verde água, as fatos um vermelhinho. Então ele já tem rastreio. Se eu deixar o mouse em cima, ele já pegou o campo da planilha, da Dim People. Eu teria que colocar os campos lá também para fazer sentido da dimensão específica, né? Aqui no Source já vai estar disponível também. E no que se refere às tabelas aqui, o dicionário, também eu vou encontrar People lá. Então percebam o quão fácil é. E já com esse incentivo, né, de que já que eu estou cadastrando para ser necessário injetar para cá, eu já aproveito, escrevo um pouquinho mais e detalho, isso já serve para nós como uma documentação. Ele vai cair naturalmente para o catálogo de QVD, vai cair naturalmente aqui para a estrutura, tudo, né, de uma forma também intrínseca aqui, relacionado um com o outro. E essa parte aqui, se caso eu quiser desativar, mas eu não querer perder o rastreio dessa linha, eu poderia botar simplesmente, ao invés de Enable, botar Disable e salvar. Uma vez que eu faço isso e faço a carga na aplicação, ele já não busca mais esse registro, mas ele deixa lá na tabelinha ou na planilha, para, se um caso, um dia a gente precisar de novo, é possível resgatar ele. E é sempre assim de uma forma simples, objetiva e rápida, porque o intuito dessa aplicação é que haja, né, uma aceleração significativa na entrega dos projetos e que automaticamente ele já seja documentado e o cliente já tenha um entregável além do esperado, né? Ele não, além de um código ou talvez alguma coisa, né, muito louca, a gente já pode fazer tudo direto da planilha parametrizadora. Então isso se encerra esse primeiro bloco aqui dessas partes e vamos adiante.